intestino é um órgão extremamente extenso. Ele é composto basicamente de intestino delgado e intestino grosso. A maior parte é no intestino delgado, um pouco mais de 6 metros de intestino e varia de indivíduo para indivíduo. A menor parte é o intestino grosso, composto de cólon e reto, em torno de 1,5 metro. Entretanto, a maior parte dos tumores acontece no intestino grosso, cólon ou reto. 3/4 no cólon, 1/4 no reto. O câncer de intestino é extremamente frequente, tanto no Brasil como no mundo. No Brasil, ele ocupa em torno do 3º lugar em incidência em mulheres e homens. Nos Estados Unidos também, essa é a estatística. São em torno de 150 mil casos por ano nos Estados Unidos. E a estimativa do Brasil para o ano de 2012 foi de um pouco mais de 30 mil casos. Normalmente, o câncer de intestino, ele se inicia através de lesões benignas. São as lesões chamadas pólipos ou adenomas. Há diversos tipos de pólipos ou adenomas, uns mais propensos a virar câncer durante a vida, como, por exemplo, os adenomas vilosos. Então, essas lesões são como se fossem pequenas verruguinhas que aparecem no intestino. Elas são muito frequentes, parte da população em algum momento vai desenvolver essas verruguinhas benignas chamadas de pólipos ou adenomas. Entretanto, uma minoria delas vai se transformar durante a vida em câncer de intestino. Mas a maioria dos cânceres de intestino vieram da progressão e diferenciação dessas lesões pré-malignas em câncer. As células se dividem e acabam tendo células malignas se transformando no câncer de intestino. Daí a grande importância de se utilizar métodos diagnósticos para detectar precocemente essas lesões em fases iniciais, que são extremamente curáveis. Há métodos diagnósticos mais simples, como, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a retossigmoidoscopia. Mas o método diagnóstico chamado padrão ouro, principal, mais importante para detectar tanto as lesões pré-malignas, que são esses pólipos ou adenomas, em uma fase completamente curável, que não dê tempo dessa lesão se transformar em maligna, é a colonoscopia. Então, através da colonoscopia, que é um exame efetuado pelo endoscopista sob sedação e depois de um preparo do intestino, para o intestino ficar bem livre, bem limpo, é introduzido um aparelho pelo ânus e reto, e esse aparelho percorre todo o intestino, visualizando as paredes do intestino, sendo capaz de diagnosticar lesões, polipóides ou adenomas, ressecá-las, ou seja, já efetuar o tratamento, porque o tratamento dessas lesões é retirá-las do intestino, e aí elas vão para exame, ou até numa fase onde o tumor já esteja instalado, a colonoscopia é capaz de biopsiar essa tumoração e então fazer o diagnóstico efetivamente. Mas normalmente os tumores benignos, adenomas ou pólipos, eles podem levar anos até se transformar em tumor maligno. Eles levam de 4 até 10 anos para poder se transformar em tumor maligno. Quando se transformam, muitos deles nunca vão virar tumor maligno. Mas esse é um bom tempo e a chance que muitas pessoas têm de fazer um diagnóstico em um momento onde a lesão é completamente curável, uma vez que ela ainda vai levar 4 a 10 anos para se transformar em tumor. A chance de um indivíduo desenvolver um tumor realmente invasor, um câncer de intestino, se ela segue as regras de detecção precoce com exames, especialmente a colonoscopia, é muito menor, porque ela tem capacidade de diagnosticar precocemente as lesões pré-malignas e assim não deixando com que essas lesões pré-malignas venham a se transformar em tumor. A recomendação padrão é que uma pessoa que não tem nenhum sintoma assintomática e sem história familiar importante faça pelo menos uma colonoscopia após os 50 anos. Então, a partir desse exame, se esse exame encontrou ou não lesões pré-malignas ou até malignas ou iniciais, aí sim se define a periodicidade de realização de exames subsequentes. É extremamente importante que as pessoas estejam atentas a
sintomas mais frequentes da doença, que possam chamar a atenção e assim ser feito um diagnóstico numa fase mais inicial possível. Os sintomas mais frequentes são alteração do ritmo intestinal, que pode ser para um ritmo mais frequente, como por exemplo diarreia, ou prisão de ventre, numa pessoa que tinha um ritmo diferente desse. Sangramento nas fezes. Esse daí é um sinal que deve chamar muita atenção e o indivíduo deve procurar o médico e falar que teve sangramento nas fezes. Perda de peso ou dor abdominal. História familiar também é um item extremamente importante. Embora a maioria dos tumores de intestino não esteja relacionada com a parte genética, apenas uma pequena porção está, mas indivíduos que têm parente ou parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de intestino, especialmente se esses parentes tiverem câncer de intestino ou tiveram numa idade mais inicial, abaixo dos 50 anos, eles devem se preocupar em fazer a prevenção e métodos de detecção precoce. Uma vez diagnosticado o câncer de intestino, o principal tratamento, se o tumor está localizado no intestino e não há evidência de outros tumores em outros locais do corpo, o principal tratamento é a cirurgia. É ressecar, retirar parte desse intestino que contém o tumor. Assim, há elevadas chances de cura simplesmente com a cirurgia. A quimioterapia também é uma forma de tratamento bastante utilizada nos cânceres de intestino. E ela pode ser utilizada como forma preventiva após a cirurgia ou simplesmente como forma de tratamento principal naqueles tumores que já começaram ou já foram diagnosticados numa fase um pouquinho mais adiantada, onde a tumoração não está somente contida no intestino e já ultrapassou para outros órgãos, como fígado ou pulmões. Hoje em dia, a gente conta com um arsenal quimioterápico extremamente maior do que contávamos há 10 anos atrás. As drogas são mais potentes e conseguem, com isso, nos trazer resultados mais efetivos, tanto em termos de aumento de sobrevida e até maior curabilidade da doença. É muito importante que todos nós e todas as pessoas, os pacientes, e a gente tenha uma cultura de ter uma alimentação mais saudável. A alimentação é muito importante como meio de prevenção de desenvolvimento dos cânceres de intestino. O que é alimentação saudável? Uma alimentação com menos gordura, com menos fritura, mais rica em frutas e legumes. E hoje há uma recomendação já base de que cada um possa ingerir no mínimo 5 porções de frutas por dia. E aí, exemplifico, uma porção de fruta é um copo de suco, uma maçã, uma banana, isso é uma porção. Então, devem ser 5 porções de frutas por dia, legumes, verduras. Evitar carne vermelha diariamente, a recomendação é que no máximo 2 vezes por semana a ingesta de carne vermelha. Evitar alimentos defumados, enlatados, conservas. Ingestão de bastante líquido é estimulada. Evitar fumo e evitar bebida alcoólica em grande quantidade. O exercício físico também é parte importante da prevenção. Hoje a gente sabe que o exercício físico tem um papel em diminuir a incidência dos cânceres, queima gordura, então com isso a gente tem fatores que estimulam o desenvolvimento de câncer diminuídos com exercício físico, e é também importante na manutenção da saúde, até nos pacientes que estão em tratamento, se eles tiverem condição de ser submetidos a exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, sob supervisão e orientação adequada.